Vamos continuar as mentiras contra Teotocos, do especialista Filhos de Lutério. Jesus não poderia passar por um ventre pecaminoso porque é Deus, é uma questão de proporção. É justamente porque é Deus que seria uma razão adicional para a gente entender que Jesus foi isento do pecado original, ou seja, que ele não herdou esse pecado de Maria. E não o contrário, que você está argumentando aqui. Quer dizer, eles acham que porque Maria era humana, então ela contraiu o pecado. Não, então ela não poderia ter contraído o pecado original de Jesus, porque é Deus, ele teria contraído se não tivesse a mãe dele sido curada, sido isento do pecado. Né? Sim, vamos fazer uma observação. Sim, só Cristo é Deus, só Cristo é perfeito, não tem pecado. Mas Maria é pecadora, tá? O etc. que esses hereges falam, mas o sangue que circulava tanto no ventre, tanto no DNA ali e tal, etc., na veia de Maria, foi passado para o Cristo. Se Maria ela é pecadora, então seu sangue é pecador. Então, ela deu a luz ao verbo. Mas, se Maria é pecadora, então esse pecado passou, essa genética da Virgem Maria passou para o verbo. Porque o sangue que estava ali no ventre, nas veias da Virgem Maria, passou para o seu filho. Simples entender, se o sangue que foi derramado lá na cruz é o sangue de Maria. Porque para Cristo fazer o sacrifício, a redenção precisava do sangue. Da onde vem esse sangue? Vem da mulher pecadora? Então, se essa mulher é pecadora, é só a visão dos mestres, dos teólogos. Então, se Maria é pecadora, então esse sangue que passou para o verbo é pecador. Visão desses caras. Não, cara, tem que ser... Se Cristo é puro, o seu sangue é puro. Então, tem que vir uma mulher pura. Toda imaculada, porque ele é imaculado. Todos os méritos, preservada, Maria Santa, sem ruga, sem mancha, vem por causa do mérito do seu filho. É isso que esses caras eles querem colocar confusão na cabeça. Galatão 7 são apenas pessoas que semeiam confusão, cara. Você percebe? Você está blasfemando contra Cristo, contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo desposou ela. Uma coisa muito interessante, ó. João, eu amo esse texto aqui, ó. 16, peço desculpa aí que os cachorros estão latindo aí fora, mas a missão continua. 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinar toda a verdade, ó. Maria já é cheia do Espírito Santo, então conhece toda a verdade. Está preparado para toda a verdade. Os apóstolos não estavam preparados ainda, porque não tinham o Espírito Santo. Quando vier o Espírito Santo, vocês vão estar preparados. Maria, ela está cheia, plena do Espírito Santo. E as apóstolos 14, ela está ali. Eu vi essa live aqui, cara, misericórdia, você vai ver cada coisa aqui, você vai ficar de cabelo em pé, cara, na boca desses caras. Se curar, ser isento do pecado, né? É uma lógica exatamente inversa daquela que é mais racional, sem falar aquilo que eu disse, que se você for na patrística, você vai ver vários pais da igreja, tem a lista aqui, depois posso citar, falando que Maria foi purificada assim, mas na concepção de Jesus, ou seja, para ela gerar Jesus, ela foi purificada, e não antes da concepção dela própria. Então não é que ela nunca foi pecadora, é que ela, na ocasião, durante aqueles 9 meses, Deus poupou Maria. Então mostra aí na patrística, meu querido. Então, Maria ela foi purificada ali quando o Espírito Santo desce. Então, antes disso, Maria tem pecado? Não tem como, cara. Então, Deus, o verbo de João 14, veio através de uma mulher que já tinha o pecado. Isenta do pecado. E foi purificada ele isenta na hora do Espírito Santo. Isso não tem menção. Então,
seria uma forma desonrosa também para o verbo. Vim habitar numa mulher manchada do pecado. Só foi purificado quando o Espírito Santo vem. Como diz muitos aí, a anunciação do anjo. É só. Preservada por antecipação. Porque Deus vai fazer dois trabalhos. Não, cara. Deus não faz dois trabalhos. O que Deus faz é perfeito. Judas 1,24. Deus tem poder para nos apresentar todo imaculado. Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Para vocês é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele tem poder para preservar a mulher. Para vocês não. Deus tem o poder para esconder da face de Satanás uma mulher totalmente imaculada para vir o verbo. Tanto que Apocalipse 2,4, Satanás deteve diante dessa mulher. Se ela fosse pecadora, então Satanás teria devorado a mulher e o filho. Mostra os pais da Patrícia aqui, nós mostra aqui também. Do jeito certo. Não versículo fala de pais pedaços, né? Na ocasião, durante aqueles 9 meses, Deus poupou Maria para passar, né, o pecado para Jesus. Tanto é que vários pais igrejas que escreveram isso disseram que Maria era pecadora, que Maria foi repreendida por sua prece oportuna, igual o Daniel falou. Tertuliano chamou ela explicitamente de pecadora, né? Enfim, vários outros falaram exatamente o mesmo. Vamos citar Tertuliano, vamos ver se é realmente mesmo. Olha só. Tertuliano, né? Ano 160 a 220, ó. Primeiro século. Visão sobre o pecado. Tertuliano, embora tenha contribuído para a teologia cristã, não desenvolveu o conceito de que Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção. A doutrina da Imaculada Conceição, que afirma que Maria foi preservada da mancha do pecado original desde o primeiro instante de sua existência, é o fruto de um logo desenvolvimento teológico sendo formalmente proclamado como dogma apenas em 1854. São Jerônimo refuta essa tese aqui. Olha só. Ó, São Jerônimo refuta a visão de que Maria teve outros filhos. Ó. Para Tertuliano, aqueles filhos de Maria que está aqui na Bíblia são filhos de Jesus. São Jerônimo refuta essa tese. Aqui, ó. Defendida por Eufídio, que cita Tertuliano e Vitoriano. Os caras... não, mas Tertuliano negou a virgindade perpétua de Maria tal, etc.
Para Tertuliano, biblicamente ali os filhos são filhos de Maria, mas São Jerônimo refuta essa visão de Tertuliano, que os hereges usam, como ali Ovídio usava também essa fala de Tertuliano, como os protestantes usam esse argumento que Tertuliano tal, etc. Negou. Mas São Jerônimo, ele refuta essa tese. É só como os caras eles são maliciosos, teniciosos, usado pelo Satanás mesmo. Aqui, ó. Em sua obra Adverso Herege, 383, ADC, ó, ele defendeu a virgindade perpétua argumentando que os irmãos de Jesus eram primos ou filhos de um casamento anterior de José, fortalecendo a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Ó, contexto. O vídeo e um teólogo argumenta que Maria teve outros filhos após Jesus, baseando-se em textos que mencionam irmãos de Jesus supostamente. Posição de Tertuliano. Embora Jerônimo refutasse a interpretação de que Maria teve outros filhos, a Tertuliana é citada no contexto da controvérsia, mas Jerônimo argumentou que a interpretação de Ovídio não era sustentada pela tradição da igreja, cara. Só, quem sustenta isso aqui é a igreja. Você vai, por exemplo, cada um protestante compra a patrística ou estuda a história da igreja, sem a visão da igreja, vira igual o Tiago Dutra. Pega pedaços, fala, tal contexto, mas e vai totalmente negando o que já foi proclamado. Tertuliano ali não era do tempo do dogma. Quando foi desenvolvido o dogma, se Tertuliano tivesse vivo tal do seu tempo, ele ia reconhecer, cara, porque o magistério é a coluna sustentável da verdade. Certo? Ó, a visão de Tertuliano. Ó, com base nos documentos históricos e patrísticos. Tertuliano, após 160, ADC não reconheceu a Imaculada Conceição de Maria como definida posteriormente pela Igreja Católica. Na verdade, Tertuliano tinha uma visão que, em alguns pontos, contraste com a doutrina mariana, mais desenvolvida. Visão sobre o pecado. Tertuliano, embora tenha contribuído para a teologia cristã, não desenvolveu o conceito de que Maria foi preservada do pecado original desde sua concepção. Foi desenvolvido pela Concílio de 1854, pelo Papa. Controvérsia da obediência. Alguns de seus escritos indicam que ele via Maria como tendo excitado ou duvidado de Jesus em certos momentos de seu ministério. Aqui, ó. A Bíblia não fala isso. Simples. Aí o cara está usando isso aqui, ó. São Jerônimo já dá uma lapada para mostrar para esses caras que eles são mentirosos. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto, Missionário Católico. Se eu for pegar todo o vídeo, vamos virando aquela bola de neve, cara. Vamos pegar falas, citações desses protestantes que está citando e vamos mostrar aqui totalmente mentira. Mentira. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Depois dos dogmas ser definido da Virgem Vamos ver aqui. Pessoal, em um fato histórico que a doutrina da divindade perpétua de Maria foi consolidada progressivamente, sendo reafirmada em cursilhos como o de Latrão em 649, recebendo posição de alguns pensadores cristãos, especialmente no século
iniciais antes de sua definição dogmática final. Tertuliano, os principais nomes que contestaram ou não defenderam a virgindade perpétua de Maria, particularmente após o nascimento de Jesus. Tertuliano, Euvídio, Antidiciomarianista, são os hereges. Joviniano, Apolinário de Laodiceia, que não apoiaram o que a igreja já desenvolveu, certo? Simples. Fonte: São Jerônimo, Santo Agostinho, Dom Escoto, São Cirilo de Jerusalém, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, São Bernardo de Claraval, Santo Agostinho de Hipona. E vai, cara. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.